Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Vazio. Continuação do capítulo 9. Lacrimejando tanto que não foi mais possível evitar que uma lágrima caísse. Preparou a mão para dar outro tapa caso ele realmente fosse capaz de repetir. Weasley roubou meu dinheiro. Hermione bateu no mesmo lugar, deixando-o ainda mais vermelho. Ergueu a mão para bater novamente se ele viesse a repetir, mas Malfoy segurou seu pulso e prendeu seu corpo. Ela se debateu, tentando se soltar. Ele a segurou com uma força descomunal. Granger, me escuta. Me solta! Granger, me solta! Caralho, me escuta! O grito veio acompanhado de um som estrondoso, porque Malfoy havia jogado seu corpo com força contra a porta. Hermione sentiu as omoplatas doerem devido ao impacto. Ambos respiravam rapidamente. Doutora Granger? A voz de Finn veio do lado de fora, junto com batidas leves na porta. Doutora Granger, está tudo bem? Malfoy tampou sua boca para que ela não gritasse. Encostou a boca em seu rosto molhado, fazendo com que aquele gosto de vômito viesse com mais força ainda. Você precisa me escutar, ele disse baixinho. Hermione teimou em manter os olhos abertos. Não queria mais fechar os olhos por ele. Nunca mais. Soluçou quando ele tirou a mão de sua boca. Doutora Granger? Malfoy, se não responderem, eu vou entrar. Hermione começou, sentindo o corpo sendo pressionado pelo dele na porta. Aquele calor característico que vinha de sua pele. Está tudo bem, Hermione, ela falou com franqueza na voz, segurando-o nos ombros dele para afastá-lo dali. A boca de Malfoy deslizou para seu pescoço e ficou ali, apoiada na curva do mesmo, como se estivesse tentando sentir o gosto de sua pele. Está tudo bem, Finn. Mesmo? Sim, obrigada. Qualquer coisa eu chamo. Merda, 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 merda. Eu não sei se é verdade, Granger, entendeu? Eu não sei. Foi a única verdade que eu conheci até você chegar com uma nova. Eu posso estar mentindo, mas eu não sei. Eu não sei. Foi o que me disseram, o que Parkinson me disse. Há algo de errado. Há algo de errado nessa história de Weasley e Houston. Você precisa confiar em mim. A boca dele estava tão grudada em sua pele que era difícil identificar as palavras sem confundi-las com pequenos beijos ou respirações quentes. Confiar em você? Hermione disse, as mãos ainda apoiadas no ombro de Malfoy. Deus, você matou meu noivo e agora o acusa de ser um ladrão. Você precisa conversar com Parkinson, perguntar por que ela disse coisas tão diferentes, perguntar por que ela acusou Weasley. Você precisa procurá-la de novo. Hermione fechou os olhos por um momento, como se estivesse cedendo ao cheiro dele em sua volta. Segurou em sua nuca, sentindo a pele quente e os cabelos macios e claros entre os dedos. Uma imensa vontade de chorar cada vez mais. O que eu preciso é que você me solte, ela disse, juntando toda a força que não tinha para tentar afastar seu corpo do dele. Malfoy não ofereceu resistência dessa vez. Seus lábios estavam ainda mais vermelhos, como se tivesse acabado de se beijar intensamente. E também preciso ir embora, encarou-o. Malfoy balançou a cabeça negativamente, como se estivesse reprovando sua atitude. Deve haver algo que prove que eu estou falando a verdade. Não importa mais. Maris vai me tirar dessa porra e eu vou provar que há algo de errado com essa história. Não importa, Malfoy. Virou de costas para ele, passando a mão pelos olhos para limpar qualquer vestígio de choro. Soltou todo o ar no pulmão pela boca e girou a maçaneta, abrindo a porta. Finn estava de frente a ela, do outro lado do corredor, com as mãos atrás do corpo. Sorriu de leve para ele, que correspondeu, apesar de visivelmente preocupado. Importa, porque eu preciso saber se matei as pessoas certas pelos motivos certos, Granger. Malfoy disse quando ela deu o primeiro passo para fora da sala. Parou, girando o corpo. Respirou fundo. Aquela seria a última vez que veria Draco Malfoy. Era melhor olhar bem. Isso também não importa. Não para você. Nunca importou. Aliás, existe algo que importe para você? Ele olhou fundo em seus olhos, o maxilar cerrado. Parecia sem coragem de responder aquela pergunta. Ambos já sabiam qual era a resposta. Hermione voltou a guardar mechas de cabelo atrás da orelha e, logo mais,
Ele olhou fundo em seus olhos, o maxilar cerrado. Parecia sem coragem de responder aquela pergunta. Ambos já sabiam qual era a resposta. Hermione voltou a guardar mechas de cabelo atrás da orelha e logo mais. O único som que cortava o silêncio era o salto de suas botas contra a pedra do chão do longo corredor. Vamos, verme! De volta para sua cela. A voz de Finn coou. Hermione respirou fundo. Desejou internamente que ele tivesse respondido sua pergunta e que a resposta tivesse sido a mais clichê possível. Mas ele não respondera e era melhor não olhar para trás. Foi o vermelho que lhe chamou a atenção. Vermelho sempre fora sua cor preferida. Isso todos que a conheciam não podiam negar. Era fascinada por aquele tom quente e bruto, tão real que poderia ser tocado. O tom que era tantas coisas ao mesmo tempo, que expressava sentimentos e padrões tão ambíguos: amor, ódio, paixão, guerra, desejo, sangue, coisas que se opunham e se completavam dentro do ser humano. Para ela, o mundo era movido pelos significados do vermelho. E quem poderia culpá-la? Numa reflexão, poderíamos chegar a conclusões absurdas de que a humanidade nada seria sem seus conflitos e seus vícios, sem o fogo. E poderiam criar milhões de cores, misturarem tintas e mais tintas para tentar adquirir a tonalidade perfeita e poderiam até mesmo conseguir, mas não seriam tão marcantes quanto o vermelho. Não agiriam com o cérebro, os olhos, o apetite e a alma do homem quanto o vermelho. Foi o vermelho que lhe chamou a atenção, o vermelho que mudou sua vida. Tinha fascinação por ruivos, sempre tivera, na realidade. Poderia vir algo mais perfeito do que ter os cabelos vermelhos, mas deixava-se perder nos tempos de Hogwarts por outras fascinações, pelo dinheiro, pela popularidade, pelo poder do discurso, pelo poder sobre os outros. Talvez por isso, durante a escola, nunca tenha notado algo de especial nos cabelos dos Weasley, porque as outras coisas cegavam seus olhos pelaquela cor. Mas agora não havia mais Hogwarts e não havia nada. Em tempos de guerra, costumamos perder nossas manias e virtudes. A guerra não dava condições para que pudesse mergulhar em outros interesses, simplesmente porque esses interesses não eram predominantes. Em tempos de guerra, descobrimos nosso verdadeiro estado de natureza, o que precisamos fazer para sobreviver. A guerra nos enfia em uma realidade única, onde tudo o que importa é matar ou morrer. A guerra torna tudo descolorido, cinza, sépia. Não há fascinação que supere uma guerra. Mas foram os cabelos dele, vermelhos, fios de cobre, emoldurando um rosto cansado que lhe fizeram virar os olhos naquele dia, que lhe trouxeram até ele. As coisas eram claras, pálidas, patéticas, e no meio de tudo aquilo estava Ronald Weasley. E com seus cabelos vinham também seus olhos azuis, que preenchiam outra lacuna naquela tela de papel branco que era a vida. Vinha seu sorriso, as sardas alaranjadas que cobriam seu rosto quase por inteiro, seu nariz reto e comprido, seus lábios rosados, um destaque colorido no meio do nada. Foi a primeira vez que o viu, a primeira a ponto de partida, aquela que a fez perguntar como as coisas seriam se ela tivesse chegado naquele café meia hora depois, ou decidido parar em outro lugar para comer alguma coisa, se o veria mesmo que a vida a levasse a uma estrada diferente, se seus caminhos estavam realmente cruzados, se ele era seu destino. Ele tinha os dedos longos de unhas tortas e curtas, entrelaçados a dedos finos de unhas bem feitas. Tentou observar Hermione Granger e sentir nojo dela, sentir nojo de ambos, mas não foi possível. A imagem de Ronald Weasley ali, naquele café de esquina, rindo e amando a namorada sangue ruim, era mais forte que qualquer outra coisa. Era como um imã poderoso puxando um simples pedaço de metal. 10 dias depois, sabia tudo sobre sua vida. Sabia com quem andava, como andava, sabia como levava a comida à boca e mastigava sempre com os dentes do lado esquerdo primeiro. Sabia seu nome do meio. Sabia como respirava quando estava sorrindo ou quando estava preocupado. Sabia como ele esfregava o olho ao bocejar. Quantas pintas mais escuras tinha no pescoço. Sabia quando fazia sexo com Granger e quando brigavam. Sabiam absolutamente tudo sobre ele.
Sabia que ele precisava de dinheiro, que seus pais estavam vivendo em miséria e que sua irmã trabalhava quase 16 horas por dia num jornal vagabundo da Escócia para ajudar a sustentá-los. Sabia que Harry Potter estava foragido e que sua fortuna estava confiscada em Gringotts pelos comensais. Sabia de tudo, menos da sensação de ter os próprios dedos correndo por aqueles cabelos vermelhos. Menos do cheiro, menos do gosto. Sabia de tudo, menos do que era essencial. Ele enfiou a ponta da varinha em seu pescoço, um dia, em Newton, quando Liam Hyston aparatou por algum outro lugar para fazer a ronda. Ficou tão próximo dela que ela conseguiu sentir a ponta de seus cabelos vermelhos roçando em seu rosto. Eu te mato se não me responder quem te mandou me seguir. E fechou os olhos, sentindo o cheiro amadeirado de sua pele, um cheiro masculino, diferente de qualquer coisa que já havia respirado antes. Cheiro de cor, cheiro de vermelho. Harry, fiquei surpreso com sua reação. Sei que trair Hermione não parece ser algo que possa realmente trazer algum benefício, mas traz. Acredite em mim, faria o que faço mais 1000 vezes se necessário. Você ainda não passou fome. Querendo ou não, as coisas aí na Irlanda estão mais fáceis. Gina trabalha como uma escrava naquele jornalzinho e ganha o suficiente para comprar um prato de sopa no final da noite. Meus pais não colocavam um pedaço de carne na boca há semanas. Apesar de fazer isso, principalmente por Hermione, faço por minha família também. Por nossa família, Harry. Afinal, a família também é sua, não é? O QG me paga 12 galeões por mês. Você consegue imaginar? Um faxineiro do ministério ganharia 10 vezes mais em tempos de paz. As coisas nas lojas estão caríssimas. Hermione tem dores de cabeça fortíssimas por causa da fome. Os bancos não trocam nosso dinheiro por dinheiro trouxa. Aliás, o governo trouxa proibiu presença bruxa em certos monumentos, porque alguns estavam mendigando. Mendigando, Harry. Sem contar na violência que vem aumentando cada dia mais. Supermercados trouxas em Glasgow foram saqueados por pessoas, Harry, de bem. Por pessoas que estão do nosso lado, que querem ver você sabe quem morto. Trouxas estão sendo mortos em troca de abrigo e alimentação. Harry, tanto na Inglaterra quanto aqui, a situação é caótica. E é o fim do mundo. Você não me entende porque não sabe o que estamos vivendo. Escute, não estou te culpando. Sei que você não tem como saber. E que não queria estar enfiado aí. Mas não acho correto você me julgar por estar fazendo algo que é meramente um trabalho para ganhar um pouco mais. Porque, Harry, quando a gente vê que a mulher que a gente ama não consegue dormir porque não comeu nada o dia inteiro, a gente liga um foda-se para aquela porra de não cometerás adultério e faz o que pode. Eu, com certeza, gostaria que as coisas fossem diferentes. Que eu não precisasse tocar o corpo imundo daquela vadia uma vez por semana. Que eu pudesse contar com o dinheiro que ganho dignamente. Você não sabe como me sinto toda vez que goza. É como se me enfiasse uma faca nas costas e me fizessem sangrar até a morte por causa da culpa. Meu Deus, Harry, como eu odeio fazer isso. Mas Parkinson tem dinheiro suficiente para ajudar metade da Escócia. Essa história de que sua família está quebrada é a maior besteira que eu já ouvi. Ganho 100 galeões por semana. É o combinado. Dou 50 para meus pais e 20 para a Gina. Sobram para mim e a Hermione. Apenas 30, mas é mais que suficiente. Com os 12 que o QG me paga e o salário de Hermione, no final do mês temos um bom dinheiro e podemos ajudar o resto da família. Ela ainda não desconfiou. Se desconfiar, porém, eu a contarei. Não faz sentido esconder, não é mesmo? Não é como se eu estivesse fazendo algo completamente errado. Não há nada entre Liam e Gina. Ela diz que qualquer notícia que você ler sobre eles é ridícula. E eu acredito. Liam está ficando doente. Sentimos sua falta. Aqui está sol. Rony. A chuva embaçara os vidros da janela do quarto. Lá fora, Londres não passava de um borrão cinza e barulhento, manchado às vezes pelo vermelho dos ônibus ou pelo verde das árvores plantadas aqui. União Europeia trabalhando por você. A xícara entre suas mãos estava morna, embora o chocolate dentro dela estivesse quente o suficiente para formar nuvens de vapor no ar. Sentiu o algodão
da meia quando deslizou o pé esquerdo pela perna direita. A risadinha de Harry fez com que ela desviasse a atenção da paisagem. Virou o rosto para ele. Harry parecia uma criança que voltara do parquinho com os cabelos úmidos, bagunçados e um sorriso no rosto jovial. Sorriu de leve também, tentando corresponder toda aquela simpatia do amigo. Queria tanto ter coragem de contá-lo o que realmente estava acontecendo, mas não poderia correr o risco de perder mais alguém na vida. Harry agora era realmente tudo que ela tinha. Lembra o que Rony dizia quando chovia desse jeito? Hermione soltou um risinho entristecido pelo nariz, fechando os olhos. Há 2 dias estava enfurnada na casa de Harry e Gina, se torturando com lembranças sobre os tempos em que tudo era tão perfeito. Era doloroso quando deitava a cabeça no travesseiro. Era quase impossível dormir tranquilamente. Mas sabia que não tinha condições ainda de ficar sozinha em seu apartamento ao lado das fotografias do Ruivo. E também não podia simplesmente voltar para Azkaban e seu cheiro de formol, cigarro, menta, Malfoy. Umedeceu os lábios. É claro que lembrava de tudo que Rony dissera. Só que naqueles últimos meses havia guardado tais informações em uma sala de seu cérebro, dando mais espaço para outras coisas. Fases. Que um dia britânicos iam nascer com um pé de pato? Respirou fundo. Levou a xícara à boca, assoprando um pouco do vapor para teoricamente esfriar o chocolate. O mesmo ainda estava quente demais quando atingiu os lábios. Umedeceu-os para absorver o gosto doce com a língua. Preciso visitá-lo, desviou o olhar. Podemos ir quando a chuva passar, Harry disse. Hermione observou as bolinhas na pele de suas pernas dentro do short do pijama, demonstrando que ela estava com frio. Tentou beber mais um gole pequeno de chocolate. Podemos, respondeu. Acha bonito observar a paisagem através das gotas de chuva. Elas deixavam tudo ainda mais nostálgico. Estava chovendo no dia em que ela e Rony fizeram amor pela primeira vez. Era engraçado, mas no fundo, ela e Harry não tinham vínculos. Rony era uma espécie de cola que grudava a todos. Tanto que, depois de sua morte, o que faziam quando estavam juntos era relembrar os bons tempos da presença do Ruivo entre eles. Não conseguia se lembrar de um único momento ao lado de Harry em que o pano de fundo não fosse, de fato, Rony. Tudo que tinham em comum era o amor por ele, na realidade. Sinto falta dele, Hermione, muita falta. Minha vida é legal, eu amo Gina mais que tudo. Mais cedo ou mais tarde terei filhos, mas sempre fica aquela sensação de vazio, sabe? De que nunca será perfeito porque ele não está aqui para compartilhar tudo comigo. Hermione concordou com a cabeça, ainda observando as gotas de chuva escorrendo pelo vidro como se fossem lágrimas. Já passara por essa fase, a fase da sensação de vazio, sensação que fora preenchida pela coisa errada. No último Natal, a coisa que Malfoy deixara tão intrínseca em sua pele, em sua alma, e que não sairia tão cedo, por mais que ela tentasse. Era uma espécie de condição, dessas que está na sua mente quando você dorme e quando vai dormir, algo do qual não se podia fugir. Piscou algumas vezes, sentindo os olhos secos. Bebeu mais um gole de chocolate quente só para não ter que responder nada a Harry. Eu guardo as coisas dele junto às de Sirius e meus pais. É como se dessa forma eu sentisse que ele está menos sozinho, entende? Ele não está sozinho. Hermione baixou os olhos para o líquido escuro dentro da xícara. Tinha calafrios toda vez que se lembrava das palavras de Malfoy, da acusação que ele tinha feito. Queria tanto cancelar aquelas ideias de sua mente, realmente achar que ele e Paxton estavam simplesmente tramando algo para tirá-la do sério. Estamos com ele, não estamos? Sempre. Sim, você tem razão. Harry respondeu com um sorrisinho no rosto. Sabe, toda vez que me pego enciumado com a história de Liam e Gina, eu lembro de você e Rony. E passa. Você tinha um amor tão, como eu posso dizer, transcendental. Ele riu. Hermione ergueu uma sobrancelha. Nunca tinham conversado sobre aquilo. Talvez Harry soubesse de algo sobre os dois do qual ela nunca soubera. Seria muito mais psiquiatricamente aceitável um caráter violento da parte de Liam, naquela ridícula situação hipotética do estupro de Paxton, se ele e Gina realmente tivessem vivido algo. Você acredita que Gina tenha te traído com ele? Perguntou. Bebeu mais um pouco de chocolate.
Aos poucos, a temperatura ficava mais agradável. Harry balançou os ombros. Não importa muito, não é mesmo? Ela me ama e é isso que faz a diferença. Talvez tenha traído. Quem vai saber? Ela jura que não. Eu acredito. Não sei se gostaria de saber se fosse verdade. Admiro muito você por isso. Hermione franziu as sobrancelhas, apertando as xícaras nas mãos com um pouco mais de força. De que diabos você está falando, Harry? Horas, de quando Rony... Daquela época em que Rony transava com Parkinson por causa do dinheiro. Acho uma prova de amor imensa você ter aceitado e perdoado mesmo depois que ele te contou. Continua.